Boa noite. E aí, pessoal? Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês podem achar estranho, mas se fala sim em educação sentimental. Vou pôr um trechinho de uma música para vocês. É antiga, os jovens não vão lembrar. Na escola ninguém vai responder. Então aqui a gente vê uma música do Kid de Abelha de 1985, onde fala, né? Ninguém ensinou na escola como é que vai lidar com o sentimento de abandono, perda. Nesse caso é uma perda de um amor. Então, como que a gente lida com os sentimentos, né? Quem ensina pra gente como lidar? E hoje, para falar desse assunto, veio diversos pensamentos aqui, vieram vários pensamentos relacionados a tantas coisas. E claro, aqueles que a gente mais tem dificuldade para lidar são os sentimentos ruins, são os sentimentos que mais doem, né? Porque os sentimentos de alegria é fácil, né? Alegria, felicidade, vitórias, é muito fácil lidar com esses, as pessoas estimulam, mas existe um pause aqui, voltando, e a gente vê que ninguém explica para nossas crianças como lidar com sentimentos de raiva, né, de ira, que tá ali às vezes, né, totalmente dentro daquela criança, vontade de chorar, de espernear, de berrar, que muitas mães às vezes, né, ficam numa situação, como dizem, né, uma saia justa na frente dos outros. Então, realmente é difícil porque ninguém ensina, nem ninguém. Então, quer dizer, nem os pais sabem como explicar isso aos filhos. E esse é uma questão onde a gente não tem a valorização dos profissionais da psicologia, da psicopedagogia, da saúde mental. Então, assim, eu hoje estava até lendo, né, sobre uma psicóloga, uma psicopedagoga estava relatando, né, então ela falava assim, né, uma pessoa que é educada, né, sobre o que sente, ela consegue ser uma pessoa mais empática, se desenvolve melhores relações. Então, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que se a pessoa, desde criança, ela tem um preparo, né, sobre como lidar com sentimentos, ter um autocontrole, né, porque, na verdade, todo mundo tem todos os sentimentos dentro da gente, mas ninguém nos explica como lidar. Então, alguns têm uma reação, outros têm outras, e cada um reage de uma forma aos sentimentos, né? Então, se a gente tivesse dentro de nós, né, se a maioria da população tivesse dentro de si aquele sentimento de se colocar no lugar do outro, com certeza nós teríamos um mundo muito melhor. Então a gente tem aí um desafio muito grande, que são nas relações interpessoais. Por que muita gente não se relaciona, né, em trabalho, não tem um bom, às vezes, desempenho no trabalho? Porque às vezes não é a questão da inteligência para a função, às vezes é a falta de inteligência emocional, que a pessoa não consegue lidar. Então, desde criança, às vezes, a pessoa tem exemplos ou convive com pessoas que não ajudam a desenvolver um lado do autocontrole desses sentimentos. Então ela cresce num ambiente conturbado, num ambiente difícil, onde desencadeiam diversos sentimentos e ela não sabe como lidar. Essa criança, ela cresce num lar, por exemplo, desestruturado, com pessoas que têm vícios, então que existem brigas constantes. Então realmente é difícil de lidar, de saber como lidar com sentimentos. Então a gente tem uma diversidade de sentimentos, e aí eu resolvi anotar até algumas coisas que eu falei assim, nossa, é tão amplo esse tema que se fosse ficar aqui teria que ficar horas falando, mas não sou especialista na área, mas eu sou professora. E como professora eu sempre falei, poxa,
Por que a gente não tem uma ajuda psicológica, né, na parte psicológica ou psicopedagoga nas escolas? Aí vocês têm exemplos de representação dos piores sentimentos por algumas áreas, né, que existem aí nas áreas das profissões mesmo. Então, na área das artes, né, quantos artistas, isso ó, de mil anos, né, de séculos, os artistas eles colocavam todas as suas expressões para fora por meio das artes, por meio da pintura, por meio de obras de arte. Então você conseguia identificar a confusão ou o sentimento que estava dentro daquela pessoa pelas artes. Até hoje você pode ver que ainda tem as expressões por meio das artes, né? É uma forma de se comunicar, de falar como tá. Até muitos psicólogos têm usado esse tipo de ferramenta para tentar identificar quando uma criança está passando por um abuso infantil, um abuso sexual, um abuso de relacionamentos ali de criança, maltratadas, violentadas. E trabalhando o lado da arte, muitos conseguem resgatar e identificar como a criança está, o que ela mostra naquele desenho. E eu até vi, esses dias eu estava olhando sobre alguns relatos e é horrendo, gente. Detalhes que dali dá para identificar onde que elas identificam quem é o mal da história, quem é que está causando todo um transtorno na criança. Então as artes elas geralmente trazem muito à tona muitas coisas de sentimentos. Outras são os atletas que buscam no esporte muitas vezes liberar toda a sua raiva, toda a sua ira, aquela coisa que tá ali, né? Com tanta raiva. Quantas pessoas não falam, queria ter aquele negócio de boxe dentro da minha casa, assim, eu não socava fulano. Tem gente que pensa, porque seria melhor, porque às vezes tá com raiva tanto de alguém que prefere fazer um esporte, ter um negócio para poder, né, extravasar essa raiva. Então, o sentimento é tão forte, às vezes, que a pessoa precisa de uma forma de liberar para que ela não cometa um ilícito, né, um crime. E aí existem vários tratamentos, existem fugas, né, que às vezes também é uma alternativa, mas se a pessoa puder se libertar desses sentimentos e saber lidar com eles é a melhor coisa. Então, por exemplo, se uma criança ela é muito ativa, muito nervosa, muito, né, ali sempre está com muita raiva, brigando com essas outras criancinhas e tal, por que não pôr a criança para desenvolver algum esporte, para treinar algum esporte? Isso ajuda. Então ela vai canalizar melhor essa raiva ali no esporte. E aí quando ela estiver no convívio com outras crianças, ela talvez não vai liberar esse tipo de sentimento com as outras crianças. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui, é bem, né, eu falo porque eu não sou um robô aqui falando de um assunto. Eu sempre, claro, tem algumas situações que eu me coloco. E eu não esqueço que meus irmãos sempre reclamaram que, acho que quando a gente tem uma família grande, principalmente, a gente mostra todos os sentimentos possíveis. E eu sou a mais velha, né, de uma família, né, de 4 irmãos, meu pai e minha mãe. Minha mãe, tadinha, passou por muitas dificuldades, porque um escadinha do outro, então a gente brigava demais. E o que eu fazia com meus irmãos na hora da minha raiva? Eu beliscava. Então, qual é a forma, às vezes, que a criança está liberando essa raiva, aquele sentimento, e como ensinar para ela que aquilo não é o correto e que ela pode, né, fazer outras coisas que não a dor, né, causar dor no outro, no irmãozinho, ou até na escolinha, em outra criança. Tem crianças que mordem, tem crianças que chutam. Então, a criança, para extravasar a raiva que ela tá, e qualquer motivo às vezes é suficiente, porque a criança ela vai pelo instinto. Então, ela vai colocar ali toda a sua raiva, sem ela ter a noção. E aí é que tá, como é que você trabalha? Então, a gente tem que valorizar muito o trabalho das cuidadoras, né, das professoras de educação infantil. Minha irmã, por exemplo, é uma pedagoga da parte de educação infantil, que é das crianças até 4 anos. Não é fácil,
Então tem que ter muita tranquilidade, muito equilíbrio para poder ensinar a outras crianças, né, ou a própria, né, criança que está passando por aquilo, que aquilo não é o correto. Então, como trabalhar? Mas a educação sentimental deveria fazer parte do currículo. Mas como essa psicóloga que eu li hoje, chama Débora, até o nome da minha irmã, Débora Costa, ela é uma psicóloga e psicopedagoga. Ela fala, poxa, será que eu sonho muito alto em querer ter educação sentimental numa escola? Não, se a gente pensar nos currículos, e poderia ser um currículo extracurricular, poderia ter algo, poderia ter os psicólogos. Por isso que eu sempre bati nessa tecla de que deveria ter, né, psicólogo, psicopedagogo nas escolas, um ou outro. Tudo bem que, né, escola pública principalmente, porque geralmente a escola particular você tem condições de pagar até um convênio e passar no psicólogo a criança, mas muita gente acha que é normal, né, a criança, imagina, a criança tá extravasando, deixa ela. Tem pais que estimulam, isso é triste. Tem pais que falam, tem que bater mesmo, mexeu com você, bate. Não é essa a melhor opção. Você ensine, converse com a criança, olha, né, bater não é permitido, então se você tiver com raiva, conversa com alguém, coloque para fora, fala com a professora, fala com a mamãe ou com o papai, né, para que você possa entender o que está acontecendo. Eu conversando esses dias também com a minha sobrinha, tem 9 anos, onde eu falei para ela, o que você sente quando alguém te provoca, né? Então assim, tava tentando entender o que ela sente. Hoje, quando ela era mais novinha também, era daquelas que batia em tudo, dava tapa, dava murro, e hoje já é uma criança mais calma, mais tranquila. Então, quer dizer, claro que todo tem uma mudança, às vezes, né, no temperamento da criança, e depende também de como ela é ensinada. Então, se ela tem uma boa educação, ela vai ver que aquela forma não é a melhor. Se ela tem também exemplos em casa de que, né, a ponderação é melhor, né, o diálogo é melhor, ela também vai aprender. Então, tudo isso depende também da família. É um conjunto, a nossa sociedade, ela tem tantas coisas que deixa a gente assim, de cabelo em pé, né? Que eu falo para vocês, como lidar com sentimentos, por exemplo, que eu convivo bastante, da política. Quantas pessoas não estão com ódio, né, de falar de política, vira uma briga, e parece que está mais acirrado, porque as mídias sociais ajudaram a ficar mais acirrada, né? É a briga, né, do Bolsonaro contra o Lula. Então, se não é um, é o outro. Eles acabam atacando a gente de uma forma que eu falo, nossa, se eu não pensar como ele, eu sou do outro. Ah, se eu penso como o outro, então eu sou contra o outro. Pelo amor de Deus! Então, assim, esse meu sentimento é de indignação. E eu falo pra vocês, eu prefiro muitas vezes me recuo. Eu lido com muitos sentimentos de raiva, de indignação, mas eu tento ser controlada. Então, como que você passa isso para seus filhos? Como você passa isso até no seu ambiente de trabalho, né? Se você tem um sentimento ali que está te incomodando muito, você prefere pôr para fora ou você prefere guardar para você? Bom, existem as duas situações e nem sempre o guardar é a melhor forma. Se forem ver, né, muitas doenças, elas são psicossomáticas, que são de origens na causa emocional. Quando nós não conseguimos lidar com certos sentimentos, eles o que respondem aonde? No nosso corpo. Então, por exemplo, pessoas que têm gastrite, a maioria das vezes são pessoas que guardam muito sentimento de raiva. Elas não conseguem lidar com esse sentimento, acabam, né, guardando, e aquilo tudo vai para onde? Para a boca do estômago, é onde gera gastrite, muita gente pode ter úlcera. Então, os sentimentos ruins nos fazem mal. Então, muitas vezes, aquele que põe para fora é visto como um grosso, como uma pessoa grossa, estúpida, mas ela extravasou, o outro que guardou, não. E aí essa pessoa que extravasou, ela passou, tá tudo bem, amanhã tá tudo jóia. Eu mesma, eu falo pra vocês, eu sempre fui mais de falar o que eu penso, então dificilmente eu guardo. Eu nunca tive gastrite nervosa, nada disso. Então, tá bom, então a Sheila, putz, extravasa, põe pra fora. Na maioria das vezes eu falo o que eu penso.
O que a gente tem que aprender? A falar o que pensa, mas sem ofender as outras pessoas, né? Quando a gente é mais novo, a gente é meio... fala sem pensar as coisas. Então, a gente precisa aprender a lidar. E como que você aprende? Desde criança. Então, se você tem, desde criança, as informações corretas, você vai conseguir, né, trabalhar melhor e ser um ser humano com mais controle emocional. O controle emocional vai te dar melhor condições de relacionamento no trabalho, vai te dar condições de fazer, né, novas amizades, ter um bom relacionamento, né, amoroso. Então, né, relacionamento com os mais velhos, que tem tanta gente que não tem paciência com as pessoas idosas. Então, quantas pessoas que não sabem lidar com o próprio sentimento? Então, que a gente possa ter mais pessoas aí sendo trabalhadas. Uma coisa que eu queria comentar, que tem muito a ver com o sentimento, e eu falo que é principalmente o lado do medo, que às vezes faz uma pessoa paralisar, ela acaba não sabendo como lidar com certas situações. Então eu entro aqui num assunto que até, né, aqui em Guarulhos teve um caso muito triste essa semana, e muita gente viu, até no Cidade Alerta. Ali você pode ver várias situações onde se trabalha o sentimento, olha isso. Então, quer dizer, uma moça chamada Marcela foi assassinada pelo namorado, que ela conhecia há pouco tempo, que ela estava grávida de 4 meses. E essa pessoa, ela conheceu pela internet. Ela conheceu pela internet, começou já a ter um relacionamento, acabou, né, ficando grávida. E aí eles tiveram uma briga. Nessa briga, a gente não sabe a motivação, tal, ele resolveu sumir com ela e acabou matando. E encontraram há pouco tempo, há poucas horas, acho que deu o noticiário que o corpo dela foi encontrado em Minas. Porque ele tentou provavelmente sumir, né, com o corpo. Então, assim, o que faz um ser humano matar outra pessoa? Sentimentos de posse, sentimentos de propriedade, olha, são sentimentos horríveis, de ciúmes, né? E aí o medo. Por que uma pessoa que às vezes começa a identificar ou medo ou até a ilusão de que essa pessoa possa melhorar, começa a ter a sensação, observa que a pessoa começa a mudar o comportamento, começa a ficar agressiva, e aí você não sabe como lidar, prefere às vezes se acuar, prefere não falar nada e não contar pra ninguém. Eu falo pra vocês, eu tive um relacionamento em 2000, tem 20 anos, exatamente 20 anos, lembrando agora. E essa pessoa era um ciumento assim, doentio, gente. E eu mal conhecia também, pus ele pra dentro da minha casa. E eu falo pra vocês, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, mas graças a Deus eu logo identifiquei o temperamento, que era muito agressivo e doentio. E o meu sentimento, além de tudo, porque eu gostava dele, era uma pessoa que eu estava bastante envolvida, e ele era uma pessoa muito intensa, e eu também sempre fui muito intensa, e aí chegou uma hora que eu vi que aquilo estava me fazendo muito mal, sabe? Que é o sentimento de medo, e aí eu chorava toda noite. Então chegar ao ponto de você chorar toda noite, não saber o que fazer, então eu falava, não, tem alguma coisa errada. Então quando a gente detecta certos sentimentos, são indícios. Ninguém nos ensina. Eu não sabia para quem falar. Um dia eu comentei com um amigo, e aí uma vez ele me ameaçou, ele falou, se eu souber que você está comentando com alguém as nossas conversas e como nós nos relacionamos, você vai ver o que vai acontecer. Então assim, eu já fui ameaçada. E aí nisso tudo eu fiquei muito alerta. E aí foi onde eu comecei a ver que a pessoa estava mudando, a pessoa estava estranha, a pessoa começou a ficar distante. Eu falei, nossa, tem alguma coisa errada. Isso em 4 meses, gente. Então eu falo, tem sinais que são assim, para que você tome uma atitude. E foi onde eu detectei que essa pessoa estava realmente muito descontrolada, estava começando a regular até o que eu deveria pensar de religião, olha só, de querer me controlar do que eu acreditava. E aí foi onde eu comecei a ver que aquilo estava me fazendo tão mal, que eu falei, bom, eu gosto, mas eu preciso terminar.
Então, muitas vezes, se você tiver um amor próprio, se você souber identificar que aquilo te faz mal, põe na balança. Aquilo pesa, tá muito pior do que para você continuar. Então, você para. É igual trabalho, é outro sentimento também. Quando você está num trabalho onde você odeia aquilo que você faz, que você está mal, que você chega todo dia, você está estressado, todo dia você briga com sua família, todo dia você quer sumir, isso é um sinal de que você está muito infeliz. Ai, mas eu preciso, eu vou passar fome. Não, você vai encontrar outra coisa, você vai encontrar outra forma. Mas aquilo não, aquilo vai matar você e às vezes matar as pessoas que estão ao seu redor, matar de desgosto, de chateação, acabar com o relacionamento. Tem situações que as pessoas, como elas não sabem lidar, e aí elas ficam vivendo aquilo até, né, ficar num limite onde não tem mais volta. E aí nisso tudo, todo o seu ambiente de vida se destruiu. Então por que chegar a esse ponto, né? Então eu falo para vocês, a gente, quem não tem condição, óbvio, de procurar um psicólogo, fazer uma análise, tem também postos públicos que eu acho que as pessoas podem também procurar e tem ajuda, por mais difícil que seja. Eu mesmo tô aí numa ajuda, eu tive que intermediar uma criança que está com problema de aprendizado e em casa, né, tem bastante dificuldade de comportamentos, tudo. A criança tem 9 anos, até o momento não sabe escrever, ler. Então eu tive que intermediar, eu fui até o posto mais perto que estava enrolando a pessoa e a gente conseguiu, né, uma consulta, acho que vai passar amanhã, se eu não me engano. E aí depois eu quero ver o que deu, porque o psicólogo tinha que conversar primeiro com a mãe, então desde dezembro vem passando, aí agora vai conhecer a criança e para dar sequência. Então assim, gente, tem meios, nós podemos procurar ajuda quando não se tem como, né, controlar e aí buscar ajuda. E as pessoas que vivem nesse mundo de internet, tentem desligar um pouco do que é tóxico, tentem excluir aquilo que te deixa mal. Eu mesmo, quando eu vejo que alguma coisa me deixa muito chateada, eu oculto, eu paro de seguir. Por quê? Por que eu vou querer ter um sentimento ruim comigo? Então, gente, é trabalho. Aí eu falo também um pouco, por isso que esse assunto é muito longo e eu queria até que mais pessoas pudessem comentar, mas bom, enfim, eu faço aqui tudo o que eu tô falando é para reflexão. E aí eu falo para vocês, né, como que a gente pode fazer a mudança, né, nas relações para que todo esse sentimento que nos magoa, que nos deixa mal, a gente afaste. A gente não precisa estar perto dessas coisas que nos fazem mal. Então tem coisas que nós mesmos procuramos e que nos fazem mal e nós sabemos que está nos fazendo mal, mas a gente continua insistindo. Já reparou isso? Igual, eu mesmo, eu vou ser bem honesta para vocês, eu detesto grupo de WhatsApp onde fica aquela brigaiada toda. Eu prefiro não participar. Se eu entrar, eu sei que eu vou entrar e vou discutir, vou bater boca também. Mas eu prefiro recuar, eu prefiro não ver, eu prefiro sair do que ficar num ambiente tóxico. Então a internet tem sido uma bolha para muita gente daquilo que você gosta vir para você, vir na sua timeline, vir, né, fácil vem para você, porque você tá sempre curtindo aquilo ali que você gosta. Só que o que você não gosta também, quando você põe uma carinha de raiva, de triste, eu mesmo agora, nossa, o que tem vindo para mim de pessoas desaparecidas, de animais que estão sendo maltratadas e também de situações que eu tava olhando que é sobre, né, a política. Então, tem vindo tanta coisa que eu posso ajudar, eu vou ajudar. Mas aquilo que não dá, gente, você tem que tentar filtrar. E se você não souber lidar com esses sentimentos, fica muito difícil de você viver. Tem gente que entra em depressão por quê? Porque não consegue lidar com isso. E aí a depressão vai por um caminho que aí às vezes tem até problemas de hereditariedade, onde a pessoa já tem um histórico na família de problemas psicológicos. E aí às vezes acaba trazendo de pai para filho, de avô para o filho, depois filho para o neto, e aí acaba vindo.
Então são doenças que acabam sim afetando e aí elas se desencadeiam por alguma situação mais séria, né? Que acontece no seu dia a dia. Bom, outra coisa também que eu queria, né, colocar para vocês é sobre a automutilação. Eu já tive na minha própria família adolescentes que cometeram esse tipo de atitude tão triste, e é sobre esse tipo de situação, principalmente, que eu queria falar para vocês. Tem pessoas que não conseguem pôr para fora aquilo que sentem. Então, essas pessoas se fecham. E essas pessoas, elas acabam se fechando, guardando para si aquele problema. E ainda mais o jovem que não sabe lidar com essa situação e não aceita a opinião e não aceita que ninguém fale nada. E se você tenta conversar, a criança só simplesmente se cala. Há um sério problema nisso e você precisa pedir ajuda, precisa fazer alguma coisa e buscar ajuda profissional para poder resolver. A criança não aceitando, você insista, principalmente quando é menor de idade, você tem responsabilidades sobre essa criança. Mas eu falo para vocês, às vezes a criança está tentando te dizer alguma coisa, ela não consegue, às vezes ela está sofrendo, mas ela não consegue, então ela se automutila. Então são os cortes no braço, são aquelas situações onde a pessoa, né, se maltrata, né, para poder, como se ela estivesse tentando se libertar. Elas dizem isso, e eu já ouvi de outras pessoas também. Elas dizem que é como se elas pudessem tirar a dor com aquela outra dor. Olha isso, a dor de dentro, aquela dor que está lá dentro do peito, ela não consegue tirar, então ela prefere sentir a outra dor vai ficar muito mais forte. Olha a fuga dessa pessoa e quanto ela precisa de ajuda. Então dê uma olhada nos jovens, principalmente quem é professor também, professora, atente-se aos jovens, se está andando muito de blusa de manga comprida, principalmente no calor, se tem indícios, né, de comportamentos de se isolar muito tempo, sempre observa, não deixa a criança trancada no quarto, sempre está de olho. Claro, tudo tem um limite, a gente não quer invadir a privacidade das crianças, até para elas poderem ser quem elas são, porque às vezes precisa mesmo de momentos de solidão, mas não deixem, né, que chegue num ponto a ponto de até de cometer um suicídio, que muitos jovens têm cometido, e isso é a falta de educação sentimental que nós não temos no nosso país, nós não temos apoio, nós não temos quase trabalho nesse sentido. Então eu falo assim, eu tenho uma religião, então eu me apego muito a Deus, eu passo por problemas como todo mundo, mas dificilmente eu tenho, graças a Deus, nunca tive depressão, nunca tive nenhum problema mais sério, psicológico, que fosse tristeza, normal, igual muita gente tem, decepções, mas eu sempre até fui muito forte. Às vezes eu falo, nossa, por que eu sou assim e outras pessoas não? Então cada um reage de uma forma, cada um lida de uma forma com sentimentos. E aí onde a gente precisa procurar ajuda, quando a gente não consegue esse controle. Então eu tenho em mim, eu tenho aquela fé que me ajuda, que me fortalece, e eu não me deixo bater, mesmo nos momentos mais difíceis. E quando você tá, e mesmo assim, eu mesma que não sou muito de me abrir, eu sou difícil de falar sobre o que eu tô sentindo quando eu tô triste, mas só de você falar às vezes com alguém já te liberta, ou então eu choro, já alivia. Outra sobre o choro, que muitos homens não podem chorar, né? Isso é um erro, um absurdo, né? Homens e mulheres têm sentimentos, e homem não poder chorar é a coisa mais triste e mais castradora que existe para uma pessoa. Então eu falo, admiro os homens que têm coragem de pôr os seus sentimentos para fora, não precisa ficar se sentindo afeminado, que muita gente zoa. Eu escuto cada absurdo que assim me deixa chateada também, mas eu tento ajudar e eu tento fazer de tudo, porque eu sempre me relacionei com pessoas que tinham mais facilidade de expor os sentimentos, tudo, porque eu admiro homens que sim têm sentimentos e colocam para fora, choram quando precisam e falam o que pensam, porque para mim a pessoa precisa desabafar, eu mesmo preciso. Então quando eu posso, eu procuro minha mãe, procuro uma amiga, mas a gente precisa às vezes pôr na internet, né? Como muita gente prefere, mas se prefere, ótimo, pelo menos tá libertando, né? Tá se liberando. Eu consigo lidar com o meu sentimento, eu tenho um autocontrole, não preciso contar para todo mundo, mas tem alguém às vezes, ou tem um momento que eu choro. Então como a gente lida com isso? Então é normal, todo mundo tem problemas, todo mundo tem sentimentos.
sentimentos ruins, bons, não, igual tem gente, eu lembrei também de um assunto igual, o sentimento de fobia. Como é que você controla o medo de alguma coisa que você tem muito, você não controla? Então você tem que evitar passar por esse tipo de situação, mas igual, eu tenho verdadeiro horror à barata. Então, se Deus me livre e guarde, nunca nenhuma voou em mim, mas se voasse, sei lá, como que eu ficaria desesperada, pularia que nem uma retardada? Não sei, porque é uma fobia, é um problema. E eu mato quando tem que matar, não tem jeito, ou eu evito matar, só jogo fora. Mas assim, como a gente lida com a fobia, com os medos, né? Então tudo tem ajuda. E eu até fiz um curso, eu não tô querendo aqui vender não, gente, mas existe curso e a pessoa pode até fazer para si mesma. Existe um curso chamado Florais de Bach, onde ele mostra vários tipos são florais mesmo, com as flores que cuidam de cada sentimento. Tem o sentimento de medo, de raiva, de falta de coragem, medo de falar em público, tem várias coisas. E aí eu achei muito interessante, até porque eu quero no futuro trabalhar com isso e ajudar outras pessoas. E aí fala sobre essa parte da fobia, né? Então, esse medo que você congela, que você não sabe o que faz, existem até florais para que quebre esse gelo, que melhore. Então, existe tratamento, gente, procure. Quem puder, procure florais de Bach. Existe como é que se fala? Farmácia de manipulação, vende e são bons, mas comprem do original mesmo, do florais de Bach. Bom, os sentimentos bons a gente não precisa falar muito, mas tem que saber lidar também com os sentimentos de vitória ou sentimento narcisista. E essas coisas também chegam a ter um problema muito sério para muitas pessoas. Então tem pessoas que elas têm prazer em jogar, por exemplo. Então prazer que ela acha que é um prazer, aquilo já virou uma doença, já virou um vício, onde ela não tem mais controle, onde ela perde dinheiro, onde ela perde muitas coisas, que é igual ao prazer no início das drogas. Então é um sentimento que no começo você acha que tá bom, é igual bebida, né? Você se empolga no começo, você acha, fica alegre, legal, uhul, né? Aí quando você perde o controle, você já fez um monte de merda, você já falou muita merda. E aí, como lidar com isso? Então, eu falo pra vocês, sempre tive, né, um controle nessa parte da bebida, porque eu tenho histórico na família de pessoas que têm um consumo exagerado de álcool, tá? E aí eu sempre tive bastante cuidado, porque aqueles mais resistentes ao álcool é o que mais tem tendência a ser alcoólatra. Então eu sempre tive bastante cautela nesse ponto. Então aquele que tem uma facilidade de aguentar muito tempo para beber e outras coisas, até é porque tem uma predisposição a ter, né, uma dependência dessa droga, dessa bebida. Então tome bastante cuidado também com isso, porque o prazer depois vira uma doença, vira um problema mais sério, e aí é isso que a gente precisa ensinar para nossas crianças, que a bebida não é brincadeira e que a bebida não faz bem, como o cigarro não faz bem, como as drogas não fazem bem. Então as crianças precisam ter esse alerta para que elas não sejam enganadas, como muitas são nas escolas, por meio de pessoas que vêm tentar, né, trazer o contato para crianças. Olha, eu não gosto nem de falar, então assim, pensa, olha quantas coisas que a gente está falando aqui sobre sentimentos, né? Outras coisas também que eu posso aqui colocar, né? Que essa educação sentimental deve ser trabalhada, então, só reforçando, pela família, pelos cuidadores, pelas cuidadores de crianças, pelos professores, né? Que nas escolas, infelizmente, a gente não pode só pensar na educação formal ali, porque aquele que estudou, que pode passar um pouco mais de conhecimento, possa abordar certos temas, né? Para que as crianças saibam lidar com tudo isso e que ela não se entregue aos sentimentos piores que tem dentro de cada ser humano, porque lado bom, lado ruim todo mundo tem, mas vai do controle de cada um, de saber como lidar e aí
trabalhar as crianças desde cedo é importante para fazer esse trabalho sem chegar, Deus me livre, num feminicídio, né, na violência, na brutalidade, na agressividade, e não só física, tá? A mental, aquela que deixa a parte psicológica muito abalada. Então, vamos falar mais sobre isso qualquer hora, e obrigada para aqueles que estão aqui assistindo comigo. Falei demais hoje. Beijo, gente. E eu vou pro Instagram daqui a pouco, porque lá fica 24 horas gravado, mas eu tô usando mais também lá pra gente poder dialogar. Ainda tem poucos seguidores, me segue lá, Instagram, Sheila Romeira, aqui, né, na minha página, mas tem meu perfil, depois eu replico, e no YouTube também, tá? Sheila Romeira Consultora. Então, se você gostou, se você tem alguma crítica, tem alguma sugestão e até dicas de assunto que a gente possa falar, né, coloque pra mim. Obrigado, um beijo, gente, boa noite.